A gente separou um trecho do que ele falou um pouco mais cedo no começo desse discurso sobre o objetivo dos Estados Unidos nesse conflito. Os nossos objetivos são claros. Primeiro, destruir a capacidade nuclear iraniana, e vocês estão vendo isso acontecer a cada hora que passa, e a capacidade deles de produzir novos sistemas de programa nuclear. Segundo, a gente está acabando com a marinha deles, com os navios deles. A gente já eliminou navios de guerra. Eles são os maiores financiadores do terrorismo, e eu não vou deixar eles terem uma arma nuclear. Eu falei isso desde o início, eu não vou deixar eles terem uma arma nuclear. Eles têm um caminho de uma. A gente tinha assinado um outro governo, um acordo, mas esse acordo foi bobo. Esse regime não pode continuar financiando armadas fora das fronteiras deles. Pouco mais cedo, o presidente dos Estados Unidos se pronunciou também pelas redes sociais e prometeu um ataque contra o Irã muito mais forte do que foi visto no sábado, né? No sábado, o conflito começou no horário do Brasil na madrugada, de sexta para sábado. Não dá para falar que foi uma surpresa completa, mas houve aí um grau de surpresa, porque os ataques aconteceram poucos dias depois de Estados Unidos e Irã terem iniciado uma nova rodada de negociações para que houvesse um plano nuclear para o país. Os Estados Unidos começaram a ameaçar o Irã após dizerem que eles obtiveram a informação de que o Irã estava enriquecendo urânio para a construção de uma bomba nuclear, o que o Irã nega. Houve aí uma rodada de negociações sem nenhum sucesso. E aí, já no sábado, os ataques de Israel e Estados Unidos, ataques coordenados contra o Irã. E esses ataques atingiram pontos de militares e também áreas civis. Tanto que a gente já está contabilizando quase 560 mortos nesse confronto, a maior parte deles no território iraniano. O Irã respondeu da maneira que dava, Joel, com drones principalmente e mísseis, atingindo bases dos Estados Unidos em 6 países aí na região do Oriente Médio, o que levou ao fechamento do espaço aéreo. A gente já vai atualizar essa situação, e ao fechamento do Estreito de Hormuz, por onde passa quase 30% do petróleo que é comercializado em todo o mundo. Chefes militares morreram nesses ataques e o líder supremo do Irã, o Ali Khamenei, também morreu neste ataque. Agora, 2h12 da tarde, os ataques entre Israel e Irã continuam, com míssil e drone para lá, míssil e drone para cá. E os Estados Unidos com essa promessa de que um ataque mais forte deve acontecer nas próximas horas. O que muda? A princípio, nada. Foi o que pelo menos alguns especialistas que a gente ouviu aqui na Rádio Bandeirantes disseram. As instabilidades dentro do Irã aumentam, dá força para a população que era a favor da saída de Ali Khamenei da liderança do país, mas na prática ainda não mudou nada. Inclusive eu tenho aqui a fala de um desses especialistas, o Sidney Leite, professor de Relações Internacionais, que conversou com a gente aqui mais cedo. Foi-se formado aí um conselho de transição, já indicado para liderar esse conselho, que envolve o presidente da República, o líder da Guarda Nacional, um dos ayatolás, e chama atenção que ele é bem mais jovem, né? Então a tendência é de que ele seja exatamente o sucessor do Khamenei. O regime iraniano, diferente, por exemplo, da época de Saddam Hussein ou do próprio líder venezuelano Maduro, não é? Ele é muito mais complexo, ele é muito mais estruturado, não é? Não era a ditadura de um líder, né? Era um sistema, um regime muito mais amplo. O regime continua abalado, debilitado, mas ele continua. Bom, aí, Joel, existe também uma derrota que os professores, os estudiosos da área falam que uma derrota do Irã significa também uma derrota para a Rússia e para a China no Oriente Médio. Vamos ouvir aqui mais uma fala do professor de Relações Internacionais, Sidney Leite.
A China não tem como estratégia, num contexto como esse, entrar numa guerra a favor dos seus aliados. Isso está fora de questão no modelo de projeção de poder da China. A Rússia hoje tem a sua própria guerra, uma guerra que inclusive se iniciou com a perspectiva de ser rápida, não é? Mas que foram cometidos ali equívocos, precipitações, e a guerra é uma guerra inconclusa. O fato é que uma derrota do regime iraniano não deixa de ser também uma derrota da China e da Rússia na região. Bom, e aí o mundo caminha cada vez mais para o cada um tá cuidando de si. E o multilateralismo vai ficando só no dicionário, como fala o professor de Relações Internacionais do IBMEC, Alexandre Pires. O mundo caminha para essa forma de unilateralismo. É o que o Trump tem chamado de paz pela força, né? O termo técnico que nós usamos é compelimento, né? Ao invés de eu dissuadir as pessoas de me atacarem por meio de muita força econômica e militar, eu evito um ataque futuro fazendo um ataque antes, mostrando força, né? Demonstrando força. A própria Rússia não tem muito o que fazer, a China também não tem muito o que fazer, a Venezuela, que apoiava com petróleo, digamos, perdeu ali a autonomia que tinha com relação à política externa. Bom, e aí, enquanto tudo isso acontece lá, aqui a gente sente as consequências. Tem mudanças em relação ao... Nosso Trump voltou a falar, gente, ele não para, ele parou, foi cumprimentar o chefe das Forças Armadas nessa homenagem e tá falando de novo, ele gosta de falar, né? A operação bélica, ela pode se estender, pode ser até mais de 4 semanas. Falou que, olha lá. É isso, pode se estender de 4 a 5 semanas, então. A intenção era menos.